Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2021 da FUVEST. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da segunda fase. A questão diz assim: um modelo simplificado de uma panela de pressão consiste em um recipiente cilíndrico provido de uma tampa com borda emborrachada que previne a saída de vapor. No centro da tampa, sobre um orifício de área A, repousa uma válvula de massa M que pode se deslocar verticalmente sem atrito e que impede que a pressão P interna da panela ultrapasse um valor limite. A pressão atmosférica e a aceleração da gravidade no local de operação da panela são, respectivamente, P0 e G. Letra A. Liste todas as forças que atuam verticalmente sobre a válvula, no instante em que ela está em perfeito contato com a tampa da panela. Então, ele quer aqui todas, ele até grifou, que atuam verticalmente sobre a válvula, no momento em que ela está apoiada na tampa da panela. Então, a gente aqui pode pensar assim, vamos pensar desse jeito aqui, ó. Eu tenho aqui a tampa da panela e aqui eu tenho o orifício, certo? Então, a gente pode falar que essa aqui seria a tampa da panela. E aqui em cima, por exemplo, eu teria a válvula, né? Como ele quer aqui. Bom, quais são as forças que vão atuar sobre esse cara? Logo de cara aqui, a gente tem que lembrar que aqui para baixo eu tenho a força-peso, certo? Note que a outra força que a gente pode assinalar aqui seria, como a panela, a válvula está apoiada na panela, a gente teria para cá a força normal e para cá a força normal, né? São duas forças, certo? Agora, veja bem, se a gente for pensar em termos de pressão, já que é uma panela de pressão, a gente teria aqui nessa direção exatamente a força exercida pelo vapor, não é? E a outra força que a gente vai ter atuando para cá seria a força, vamos botar assim, da atmosfera, né? Que é a outra força que atua aqui. Então, a gente pode resumir o seguinte, que todas as forças verticais que atuam na válvula da panela são a normal, o peso, a força exercida pelo vapor do interior da panela e a força da atmosfera, que também não deve ser desprezada. Então, nós teríamos aqui essas quatro forças, beleza? Vamos para a letra B. O que ele fala na letra B? Deseja-se que a panela atinja uma pressão interna de operação não inferior a 2P0. Por outro lado, os materiais de que é feita a panela são capazes de suportar a pressão interna máxima de 3,5 P0, além da qual a panela vai explodir. Qual deve ser a faixa de valor da massa da válvula para que a panela funcione segundo as especificações? Então, o que acontece? A gente sabe que a pressão mínima ela tem que ser igual a 2P0. E a pressão máxima ela tem que ser de 3,5 P0. Então, aqui, a faixa da massa da válvula ela vai ter que estar entre essas duas pressões aqui. Então, pensa comigo assim. Se a gente for pensar na válvula, né, a válvula da panela, vamos botar aqui de novo, a gente sabe que as forças que vão atuar sobre a válvula vão ser o peso, a força da atmosfera e a força do vapor. Então, aqui,
eu vou dizer o seguinte, olha só, a força do vapor está para cima, a força da atmosfera e a pressão estão para baixo. Então, eu posso ter o seguinte raciocínio, que pressão mais força da atmosfera vai ser igual à força do vapor. Então, essa aqui vai ser a minha relação para que eu consiga achar a massa da válvula, né? Veja bem, para eu resolver aquilo ali, eu tenho que lembrar que pressão é igual a força pela área. Ou seja, aquelas forças que estão atuando ali serão pressão vezes a área. Então, usando essa relação, a gente pode escrever assim, ó, pressão vai ser igual à força do vapor menos a força da atmosfera, certo? Como ele disse que a pressão, né, força é igual a pressão vezes a área, eu posso escrever assim, peso mg é igual força do vapor. A força mínima, né, é de 2P0 vezes a área da válvula, menos a força da atmosfera, que o problema manda a gente chamar de P0, né, vezes a área. Então, aqui vai ficar assim, ó, que a massa mínima da válvula vai ser o quê? 2P0A menos P0A vai ficar P0A divididos por G. Então, eu posso dizer que esse cara aqui seria o meu mínimo da massa. Agora, como seria o máximo? Se o máximo que ela aguenta é de 3,5 P0, a gente pode dizer assim, ó, mg, né, que seria a ultramassa, vai ser igual a 3,5 P0A menos P0A. Então, a massa máxima vai ser 2,5 P0A divididos por G. Então, esse cara aqui seria o máximo, certo? Agora, eu tenho que responder de acordo com o que o problema pediu. Ele pediu o quê? Qual deve ser a faixa de valores da massa? Cara, se o valor mínimo da massa é P0A sobre G, eu posso dizer que é menor ou igual a massa, menor ou igual a 2,5 P0A divididos por G. Essa vai ser a resposta da letra B, beleza? Agora vamos para a letra C. Suponha que a panela de pressão vedada esteja sob a chama do fogão e em seu interior esteja completamente ocupado por uma mistura de ar com vapor de água, totalizando N mol de gás, que pode ser considerado um gás ideal. Nesse momento, a pressão interna é P1. Então, ó, nesse momento, a pressão interna é P1. E a energia cinética média das moléculas do gás é E1. Aí ele fala assim, ao longo de mais algum tempo, então no depois, com a panela ainda perfeitamente vedada, a chama do fogão transfere energia para o gás e transfere energia para o gás e eleva a energia cinética média das moléculas para um valor E2, que é 10% maior que E1. Determine a razão entre P2 e P1. Então, o que eu vou fazer aqui na minha letra C? O que a gente sabe da letra C? Ele disse o seguinte, né? Vamos botar aqui, ó, que é para a gente considerar o número de mol. Todas as vezes que a gente está numa questão de gases e ele fala em número de mol, a gente tem que lembrar da equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT, certo? Como ele também falou em energia cinética das moléculas, a gente tem que lembrar que energia de molécula é igual a
3/2 de nRT, certo? E outra informação que ele falou é que no antes, tá? A pressão era P1. Então, a gente sabe que quando eu tinha uma pressão P1, eu tinha uma temperatura inicial T1. Usando a equação de Clapeyron, isso aqui ficaria assim, ó, P1V é igual a nRT1. Ou seja, a pressão inicial na panela era igual a nRT1 divididos por V. Porém, né, no depois, o que aconteceu depois? A energia da molécula, né, ele disse que a energia da molécula em 2, ela aumentou 10%. Então, a gente pode pensar assim, veja bem, se a energia aumentou 10% e pela relação de gases, né, da energia cinética nos gases, veja bem, energia não é igual a 3/2 de nRT, número de mols vai permanecer constante. Essa aqui é a constante dos gases. Então, quem vai variar? A temperatura em relação à energia. Então, o raciocínio aqui é o seguinte, se a energia 2 ela é igual a 10% a mais que a energia 1, ou seja, que a energia 2 vai ser 1,1 energia 1, a temperatura ela vai ser o quê? A temperatura de 2 vai ser 1,1 da temperatura de 1, já que o número de mol é constante. Então, quem vai variar é a energia e a temperatura. Então, a gente pode escrever assim, ó, P2V vai ser igual a NR, aí aqui, em vez de eu colocar T2, eu vou botar 1,1 T1. Então, eu sei que a pressão 2 vai ser o quê? 1,1 nRT1 divididos por V. Mas note o seguinte, nRT1 sobre V é P1. Então, eu posso escrever o quê? Que P2 é igual a 1,1 P1. E ele quer o quê? A relação, né, a razão entre P2 e P1. Então, a gente pode dizer que a razão entre P2 e P1 vai ser igual a 1,1. Beleza?